Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o palestrante André Rezende com o tema A Filosofia da Convivência. Antes de começar o estudo, nós vamos cantar a música Vitória do Amor, faremos a prece e ao final da palestra nós cantaremos uma outra música. O céu a se abrir formou um manto de flores mil. Tão logo Jesus surgiu e no ar um perfume a se todos a compreender a verdade de ser amor e no peito um coração arfar de dor na culpa de ferir o Senhor. Um pranto a brotar, perdão, o Mestre a vibrar, faz corações florir e os homens a melhorar. Destrói o egoísmo, plantando amor a sustentar no Senhor. Um mundo melhor na essência do ser brilhou e o Cristo regozijou. O amor venceu, o amor, o amor, o amor, o amor venceu, o amor venceu. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui presentes, reunidos em Teu nome, para mais este momento de estudo e de reflexão. Possam os nossos lares, nossos familiares, amigos, conhecidos, encarnados e desencarnados, todos os necessitados do corpo e do espírito neste momento, receber as Tuas bênçãos, Senhor Jesus. E possamos, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, entrarmos em sintonia com os tarefeiros espirituais, incansáveis em seu trabalho de auxílio, de socorro, de sustentação. Possa, Senhor Jesus, não nos faltar a coragem, a força, a fé e a esperança em todos os momentos. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Olá a todos, meu nome é André, eu estou aqui encarregado de fazer o estudo para o Centro Espírita Bezerra de Menezes no dia de hoje, gravando um vídeo, né, pela falta de possibilidade do encontro ao vivo, mas eu vou falar do tema da convivência, que é um tema que pode nos auxiliar nesse nosso período de quarentena. Eu vou falar baseado num estudo do G.R. Roberto Almeida, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, num livro que se chama Filosofia da Convivência. No primeiro momento eu vou falar da necessidade da vida social, da nossa necessidade de não nos isolarmos, mesmo estando em casa com um grupo reduzido, ou mesmo estando só dentro de casa, continuar tendo comunicação, contato, mesmo que seja a distância com o outro, né? Então é necessário para nós, por nós sermos espíritos ainda com faculdades incompletas, como diz o Livro dos Espíritos, o contato social com as pessoas. Outro ponto que a gente vai abordar também é a questão das dificuldades de estarmos isolados, né? O que significa o isolamento para a gente? Muitas vezes nós nos isolamos não só fisicamente, mas emocionalmente. Muitas vezes nós estamos em casa com as nossas famílias, mas nós estamos com o WhatsApp ligado, com o e-mail lendo a toda hora. Será que nós dedicamos pelo menos alguns minutos da nossa vida ao contato com as criaturas que nós amamos e que dedicam total afeto com a gente? Então nós vamos conversar um pouquinho do problema do isolamento. Vamos conversar também do problema das diferenças, porque convívio tem a ver com encontrar com o outro que é diferente de mim. E quando eu encontro com o outro que é diferente de mim, gera muito conflito. Se eu sou intolerante, se eu não compreendo as pessoas, eu tendo a criar muitos conflitos com elas. Então nós vamos tentar entender também esse aspecto também dessas dificuldades no relacionamento. Muitos devem estar passando por isso hoje em dia, né? Dentro de casa. Muitas vezes os marido e mulher se encontram esporadicamente durante a noite porque trabalham durante o dia e estão sendo obrigados a conviver. E aí, como está sendo a qualidade desse convívio? Outra coisa que a gente vai discutir também, quais são as habilidades necessárias para um bom convívio, para um bom relacionamento? No primeiro ponto a gente vai falar sobre a comunicação, né? Necessidade de falar e ouvir. Como anda sendo a qualidade da minha fala? Como anda sendo a qualidade da minha escuta? Será que eu estou escutando o outro mesmo? Né? Outra coisa que a gente vai falar também do afeto e do cuidado que tem que ter com o outro. Amor não é algo que acontece do nada. Amor trata-se de cultivo dia a dia. Um terceiro elemento a ser trabalhado é a questão da sinceridade, da honestidade. Será que eu sou honesto nos meus relacionamentos? Será que eu me dou plenamente às pessoas nas quais eu convivo diariamente? Apesar da gente estar num momento de quarentena, nós podemos pensar nas diversas dimensões de vida, né? Como é que eu me comporto e como é que eu convivo em casa, na família, junto, na rua, em termos sociais com gente que eu desconheço. A doutrina espírita até amplia esse nosso conceito de convivência, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho. E num terceiro momento, outra habilidade necessária também tem a ver com a nossa abordagem mesmo, né? Como que eu me comporto nos meus relacionamentos? Eu sou gentil? Será que eu tenho uma cultura de gentileza que faz com que as pessoas se aproximem e gostem de estar junto de mim? Eu sou bom para criar novas amizades ou manter as que eu já tenho? E num aspecto até bem maior, e a questão da solidariedade? As casas espíritas têm os trabalhos fraternos, campanha do quilo, campanha do pãozinho. Será que eu estou verdadeiramente nessa tarefa? Será que eu sou solidário de verdade? Ou será que ainda é só corpo presente? Será que eu vou ter que, além do corpo presente,
acrescentar um pouquinho da minha emoção, do meu sentimento, o que tem que ir para o outro não é uma cesta básica, é uma cesta básica, mas carinho e amor. A espiritualidade amiga espera isso de nós, porque um dia esse planeta todo não vai ter necessidades materiais. E aí, como nós ficamos? Quando o necessitado não necessitar mais de uma cesta básica, eu vou ter carinho e amor para dar para ele? Né? O meu afeto vai estar desenvolvido? Então nós vamos tentar trabalhar esses aspectos aos poucos, de forma didática, e vamos conversando, né? Então a primeira questão é o que está escrito no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, uma das leis morais, lei de sociedade. A nossa necessidade de conviver com as pessoas e viver em conjunto. É impossível um ser evoluir e crescer espiritualmente estando sozinho. A solidão não acrescenta nada, porque nós somos seres criados pelo Criador de forma incompleta, cheio de potencialidades, mas potencialidades que só serão desenvolvidas no contato com o meu próximo. E esse contato pode se dar de diversas maneiras. Nós dizemos na doutrina dos Espíritos que nós evoluímos ou pelo amor ou pela dor, né? São formas de contato. Muitas vezes eu crio conflitos, brigas, desavenças com o outro, e aí, muitas vezes, nesse atritar com o outro, eu me transformo, mas isso é pela dor. Ou muitas vezes eu encontro pessoas que podem servir de orientadores para o meu destino, e elas se tornam professores. E aí eu começo a evoluir pelo amor, né? E pela instrução. As duas asas, como diz Emmanuel, né? Do amor e da sabedoria. Então nós vamos tentar observar na nossa vida como nós estamos sendo. Será que a grande mácula do egoísmo ainda impera na minha existência? Será que junto aos meus familiares eu ainda sou extremamente egoísta? Será que eu estou aí em quarentena criando briga dentro de casa? Será que o espírita, já com um certo campo de conhecimento, já não tem possibilidade de ofertar algo diferente à sua família? Aqueles que muitas vezes não frequentam a grupo espírita? Será que não é o momento do testemunho? Será que não é o momento de transformar as nossas casas em grupos espíritas? Aí nós vamos ver o exemplo da Dona Isabel no livro Os Mensageiros, né? No livro Os Mensageiros, Dona Isabel, né, constrói em sua casa um núcleo assistencial da cidade espiritual de nosso lar. E aí ela é um ponto de referência tanto na cidade como no bairro. Se pessoas desencarnadas com dificuldades estão no seu entorno, acaba atraindo para aquele grupo de socorro, né, para serem auxiliadas. Será que nós estamos construindo em nossas casas grupos espíritas que nos auxiliem no nosso desenvolvimento espiritual e no desenvolvimento das criaturas desencarnadas? Vamos pensar em termos hoje, do exemplo de hoje. Acontece uma pandemia em que diversas pessoas vão desencarnar. Será que minha casa se torna um poço de socorro para esses espíritos, muitas vezes confusos, por não entender o seu desencarne de uma vez só? Será que minha casa não pode servir de pronto-socorro para essas pessoas? E aí como eu transformo minha casa num pronto-socorro espiritual? Né? Primeiro, prece. Né? O espírita tem que criar o hábito da prece. Né? Estar em prece o dia inteiro, não repetindo palavras no campo mental, palavras decoradas, mas sentindo a presença e a vinculação com o Criador em todos os atos da vida. Prece. Né? Utilização de água fluidificada nesses momentos. Muitas vezes a ansiedade, os transtornos do pânico nos atacam nesses momentos de dificuldades coletivas. E aí é necessário de nós o quê? Além da prece, coloca água fluidificada à noite para os bons amigos nos auxiliarem. Vocês verem que para criar um pronto-socorro espiritual na minha casa, primeiro eu trato a mim mesmo. Eu sou o primeiro doente a ser tratado.
E depois que eu me trato como doente, eu consigo levar para as outras pessoas algo que eu aprendi com os bons espíritos. E aí eu vou transformando a atmosfera espiritual da minha casa. A atmosfera espiritual da minha casa começa a se assemelhar à atmosfera espiritual da casa espírita que eu frequento. E aí eu me torno um núcleo de difusão do Evangelho, muitas vezes entre os desencarnados confusos que ainda existe no nosso mundo de provas e expiações. Né? Então, necessidade da vida social. E aí, falando isso, nós entendemos a concepção de convivência para a doutrina dos espíritos, que tem muito a ver com a concepção de natureza humana da doutrina dos espíritos. Nós somos espíritos, como diz o Herculano Pires, interexistentes. Nós estamos aqui no plano físico, mas nós sabemos também que a nossa origem e destino é o plano espiritual. Nós entendemos que os relacionamentos não só são com pessoas de carne, encarnadas, mas pessoas também que já passaram para o outro lado da vida. Nós entendemos que os nossos relacionamentos estão vinculados em termos de afeto, de simpatias ou antipatias, com o nosso passado espiritual, né? Nas diversas existências. Nós sabemos que durante o sono físico, quando nós vamos para o plano espiritual, de encontro aos amigos espirituais, tem muita gente que eu não lembro quem é, no plano encarnado, mas que eu conheço lá no plano dos desencarnados. Então, as dimensões da convivência se ampliam demais. E muitas vezes eu entendo que eu encontro uma pessoa no mundo e sinto antipatia por ela pelas minhas dificuldades do passado, ou então pela diferença da composição fluídica do meu perispírito. Ou então, também, por dificuldades nessa própria vida. E aí nós começamos a observar de uma forma mais técnica e, ao mesmo tempo, observando o outro em seu campo de dificuldades, estendemos a mão de alguma forma, porque também nos reconhecemos também falíveis também. É necessária a vida social. E aí você começa nos primórdios, né? Como é que foram os primórdios de acordo com os modelos dos arqueólogos e dos antropólogos? Seres que passam do animal para o hominal, para o plano hominal, né? Muitas vezes já aprendendo a ter essa vida em conjunta, porque os chimpanzés e os bonobos, por exemplo, convivem, né? E tem grupos bem estruturados. Mas aí chega no campo animal, né? Ainda com essa composição ainda de pequenos grupos da animalidade. Mas aí, com seu desenvolvimento e progresso, né, descobre o fogo. O fogo permite para ele que ele se aglomere em torno para proteção e defesa, constituindo grupos mais coesos. Né? Depois, após ao fogo, a possibilidade de dominar a técnica da agricultura, o que possibilitou grupos sedentários, grupos que poderiam cultivar a terra e tirar seu sustento da terra, gerando a organização da família, né? Um desenvolvimento evolutivo, construindo pequenos grupos no começo, com uma composição cultural definida, e que com o tempo vão se ajustando em grupos maiores, para que no falar de Jesus possamos construir algum dia a nossa família universal, de toda a humanidade, de todas as humanidades do universo. E aí o convívio é muito mais rico e desafiador. De acrescentar o outro, entender o outro do jeito que é e não criar uma barreira de divisão porque ele pensa diferente de mim. Então é necessária a vida social. Para Kardec, na pergunta 768, Kardec faz um comentário e diz o seguinte: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Nas religiões tradicionais, nos primeiros tempos, principalmente entre os pais da igreja, no segundo século, teve-se o hábito de
monges se isolarem em montanhas, principalmente na região do Egito, de Alexandria ali. Né? Se isolando, evitavam o contato com o próximo. Evitando o contato com o próximo, deixaram de enriquecer seu mundo íntimo. Porque, além do contato com o outro, que nos toca e nos transforma, tem a nossa necessidade também de compreender o outro, né? Por mais agressivo que ele seja com a gente. Então, necessidade de vida social, necessidade de troca, necessidade de convívio. E aí, quando eu estou dentro de casa, com convívio restrito, em termos mais amplos, mas com convívio mais aproximado da minha família, o que a vida está querendo dizer para mim? Será que ela está dizendo para mim que eu tenho que melhorar a qualidade dos meus relacionamentos e do meu convívio? Será que não é a hora de refletir se eu ando convivendo bem mesmo? Porque muitas vezes as pessoas têm inúmeras reclamações sobre a nossa presença e nós não reconhecemos nenhuma. É aquela habilidade muitas vezes de ouvir o inimigo, o que ele tem a dizer, porque ele vai ser extremamente sincero com você e vai falar para você o que você deve fazer ou não fazer. Se o inimigo fala que você é extremamente arrogante de vez em quando, observa. Pode ser que seja exagero da parte dele, mas cabe a nós nos olharmos internamente e entender se isso é verdade, né? Mas a partir dessa composição, a partir da necessidade da vida social, compomos os grupos, construímos essa vida que nós vemos ali fora, no mundo, muitas vezes criando os nossos filhos, nos casando, saindo com os nossos amigos. Tem algumas dificuldades do mundo moderno. Uma delas é isolamento social. E não isolamento social por qual a gente está passando, que a gente fica dentro das nossas casas, de uma forma muitas vezes cômoda, tranquila, convivendo com aqueles que a gente ama. Não. Nós estamos falando do isolamento social, do individualismo e do egoísmo, né? De estar com a pessoa, mas não prestar atenção na pessoa. De estar com a pessoa e não conversar com a pessoa. De estar com a pessoa e mexer mais no computador e nos aplicativos diversos do que tentar criar uma linha de relacionamento com as pessoas, né? Individualismo. E aí tem uma fala interessante sobre o individualismo da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o individualismo é recurso de fuga das respostas da vida, desvio de rota psicológica porque não avança holística e socialmente para o todo, para o conjunto que não se pode desagregar sob pena de não sobreviver. Se nós temos a necessidade da vida em conjunto para enriquecermos mutuamente, e eu fujo desse convívio social, seja como os padres da antiga igreja que iam para o deserto viver sozinho, ou seja nos dias de hoje em que eu me isolo conversando em monossílabos num aplicativo de comunicação, esse isolamento é prejudicial para o meu progresso intelectual e meu progresso moral. Muitos de nós que têm uma educação antiga sabemos da dificuldade das novas gerações em termos de comunicação de frases complexas e de entender o que as outras pessoas estão falando. Muitas vezes pelo hábito exagerado de comunicação só por aplicativos de celular, em que as frases são sintéticas, há muita compressão, você não expressa sentimentos, você não expressa suas emoções na fala, né? Então, o mundo de hoje é um mundo de individualistas, um mundo de egoístas. O livro A Caminho da Luz, ele cita um fato histórico interessante, que o porquê do declínio e a queda do Império Romano e do processo de feudalização da Europa.
ele diz que os abusos e as dificuldades do Império Romano, e aí nós podemos comparar com a nossa época, né? Império Romano aquele tempo, individualista, eu busco meus prazeres pessoais e não ligo para ninguém que está no meu entorno. E aí, esse tipo de busca fez com que os amigos espirituais do plano maior, os engenheiros siderais responsáveis pelo desenvolvimento social dos núcleos de pessoas do planeta Terra, colocassem como programa evolutivo para eles serem restritos em pequenos feudos. Eles que viviam de forma ampliada, como nós vivemos no dia de hoje, tendo diversas relações no mundo social, foram obrigados a conviver em pequenos núcleozinhos, vários pequenos núcleos. Qual que era o intuito da espiritualidade naquela época, né? Tentar quebrar essa capa do individualismo e obrigar as pessoas a conviverem umas com as outras, né? Mesmo de forma obrigatória, para olhar para si mesmo e olhar para o outro, que ele existe. Talvez essa quarentena, em forma muito menos ampliada do que esse processo da queda do Império Romano para a feudalização da Europa, talvez esteja acontecendo nos dias de hoje. De você passar de um processo de pessoas extremamente individualistas, egoístas, e colocar elas dentro de casa para que ela possa olhar o seu ente querido de uma forma diferente. Possa se ver também em todo o seu campo de dificuldades. E aí eu utilizo o mal aparente para gerar um bem no futuro, de conscientização e ampliação de consciência, né? Um outro fator também dificultador das nossas convivências também é a questão do diferente, como eu disse. Como eu olho o diferente? Será que eu acredito que só os meus conceitos são válidos no mundo? Será que eu sou aquele que assiste televisão e aponta o dedo para todos os governantes corruptos ou os bandidos dos telejornais e quero esfolá-lo vivo? Ou será que eu sou aquele que já começa a entender a dinâmica da vida, a compreensão que todos somos irmãos e a compreensão que todos nós somos falíveis e podemos cair, né? O Chico tinha uma frase interessante, que ele falava, que o Emmanuel falou para ele uma vez, que a diferença nossa para os criminosos é que os criminosos eram pegos e nós ficávamos nessa modorra, né? Fingindo que não somos algo difícil. Fingimos que já estamos resolvidos já. Nós não estamos resolvidos. Nós estamos ainda no nosso processo, no começo do nosso processo de evolução. Os vícios da alma ainda nos seduzem muito, nos atraem para baixo, né? A busca do prazer, a busca dos interesses pessoais ainda fica presente. Como diz lá o Livro dos Espíritos, lá, né? Qual que é a maior dificuldade do ser? A busca do interesse pessoal. Porque se eu busco o meu interesse pessoal, eu sempre estou muitas vezes defraudando o outro, né? E aí tem o diferente. O que o diferente representa na minha vida? Será que eu estou agora com um familiar em casa que é de outra religião? Que eu não posso nem fazer um culto no lar direito? Será que eu tenho que fazer o culto no lar no banheiro? Esse diferente é desafiador. Porque eu tenho que aceitar ele, mas aceitar sem ser conivente muitas vezes com o erro deles, né? E aí a Joana também tem uma frase sobre essa convivência com os diferentes, né? No relacionamento social, o imperativo de crescimento espiritual faz-se inevitável por propiciar o esforço de libertação pessoal junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão e a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias e na convivência interpessoal. E aí? Tolerância, compreensão e bondade são chamadas para que exercitamos no campo da vida. Nós estamos exercitando isso? Eu estou sendo compreensivo nesse momento? Ou não? Tolerante ou não?
Será que eu já expresso a bondade nos meus atos, nos meus pensamentos? Aí é outra lição que a doutrina dos Espíritos traz para a gente, né? Não só atos, mas também, de um modo muito mais desafiador, pensamentos. Muitas vezes nós não expressamos e tratamos até o outro por irmãozinho, mas os nossos pensamentos são de rancor, de mágoa, de despeito, de inveja, de cobiça. Será que eu também estou acolhendo o outro diferente dentro do meu ser? Será que eu já concebo que ele também pode existir no planeta Terra, contribuindo como eu? Será que eu já entendi que no planeta Terra são os encarnados e desencarnados, todos nós interconectados, onde a ação de um influencia a todos, e aí eu tenho que ser responsável por essas ações, de não gerar ódio, inimizades nelas? Como começou essa pandemia? Né? E como ela se espalhou? Como ela tem a ver com os nossos contatos, com as nossas redes de relações, de como eu lido com o outro? No momento, lidar com o outro com respeito é manter distância e usar máscara. Mesmo assim, apesar do meu distanciamento físico, o meu coração e a minha mente podem estar, através do pensamento e da vontade, criando uma atmosfera psíquica e tocando o outro a partir de um processo de amor e de carinho. Né? Conviver com as diferenças. Convive com as diferenças. E aí vamos trabalhar agora algumas habilidades necessárias para a melhoria das nossas convivências, dos nossos relacionamentos. E para que a gente possa começar a pensar se a gente está fazendo isso de uma forma boa ou ruim. E aí o Santo Agostinho é ótimo no final do dia para que a gente possa analisar se a gente está encaixado numa proposta positiva de vida ou ainda estamos engatinhando em termos de progresso espiritual. A primeira coisa que nós vamos falar é o uso da palavra. Como eu uso minha palavra? Eu ainda uso minha palavra para machucar as pessoas? Eu ainda sou extremamente grosseiro, ríspido? Eu ainda, quando me desagradam, eu solto o cachorro no outro? Ou xingo? Ou reclamo? Ou murmuro? Ou lamento as coisas? Como eu utilizo minha palavra? Porque quando eu utilizo minha palavra, o outro está recebendo. Será que eu estou jogando o pior de mim para o outro ou o melhor? E sobre o uso da palavra, o Emmanuel tem no Palavra de Vida Eterna, capítulo 62, tem um trecho bom. Na atividade verbalista emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. Bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. O Emmanuel tem em outro local também, ele fala que o aproveitamento de nossas palavras durante um dia é mínimo. Menos de 10%. Como eu disse para vocês, nós gostamos de utilizar a palavra para brigar, para falar mal do outro, para reclamar, para murmurar, para lamuriar que a vida está ruim. Será que não está na hora de eu mudar a minha fala? E mesmo utilizar do silêncio de vez em quando? Será que quando eu passo muita raiva, em vez de você jogar os cachorros em cima do outro, não é melhor silenciar? Algo que é difícil de calar esse nosso eu que gosta de brigar e deixar ele quietinho dentro da gente? Né? Um dos grandes treinamentos do Espírito André Luiz no livro Nosso Lar, principalmente no começo, quando ele está no processo de recuperação junto ao Lísias e o Clarencio, é a questão da fala. E o Clarencio chega um momento, nos primeiros capítulos do Nosso Lar, que fala para ele: se você quiser melhorar, vai ter que melhorar o uso da sua palavra. Porque a palavra expressa o que vai no seu campo interior. Melhore o uso da palavra. Aí você se recupera. Então, é um dos pilares de construção da boa convivência dentro de casa nesse momento. E após, na nossa saída,
junto ao nosso grupo espírita, junto à sociedade e no nosso trabalho. Usar a palavra adequadamente, né? E isso eu não estou falando de formato de palavra. O formato muitas vezes pode ser feio, mas a afetividade que é carregada pelo formato feio alimenta. E o formato muitas vezes pode ser muito bonito e não ter nenhum conteúdo de afeto. E aí? Agora, falou. E na hora de ouvir, que é o segundo elemento. Como eu ouço? Será que eu estou presente na hora que eu estou ouvindo ou estou pensando já no que eu vou responder? A capacidade de escuta hoje em dia está muito valorizada, porque poucas pessoas escutam. Poucas pessoas querem realmente ouvir o que o outro tem para dizer. Muitas vezes a pessoa fala horas e horas com a gente não lembra o que ela disse. Porque para ouvir é necessário compreensão e tolerância, algo que a gente já falou lá atrás. E compreender e muitas vezes entrar no eu do outro, sentir o que ele está sentindo, ter empatia pelo outro e simpatia. Porque muitas vezes as pessoas nos procuram em fases difíceis, com dores e dificuldades maiores, e nós ouvimos, mas não ouvimos. Nós fingimos que ouvimos e não assimilamos nada da história dela no final. E nós só podemos nos sensibilizar, nos emocionar e ter capacidade de auxiliá-la se ouvimos verdadeiramente. Qual que é uma das maiores reclamações da vida conjugal? Ele não me escuta. Ela não me escuta. Ou mesmo entre pais e filhos, você não escutou nada que eu disse. O pai para o filho. Ou mesmo ao contrário. Pai, você não escutou nada que eu falei para você. É hora para a gente prestar atenção também como a gente anda escutando, né? Fala e escuta. Construção de uma comunicação. Porque o primeiro elemento da construção de uma convivência mais saudável é melhoria da comunicação. E melhoria da comunicação muitas vezes é discutir relacionamento. É dialogar. É falar o que te incomoda, o que você gosta. Elogiar. Né? Comunicação deles, né? Vamos agora para outro item que nós vamos falar. A questão do afeto. Né? A necessidade de ter afeto. E aí o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que, se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Afabilidade e doçura. Diferente da cólera, né? Da raiva, da mágoa, do rancor. Há muitas pessoas que convivem em casa e nutrem profundo rancor e mágoa pelo outro que está lá dentro. Afabilidade e doçura no trato. Como eu disse para vocês anteriormente, amor é cultivo. Mas muitas vezes nós acreditamos que esse amor já está conquistado. E quando nós acreditamos que esse amor já está conquistado, a tendência é que deixamos de lado e partamos para outras propostas. Mas nós não entendemos que o amor também acaba também. No nosso atual estado de evolução humana, o amor muitas vezes aparece, desenvolve e acaba. Vai chegar um dia que nós seremos como Jesus, de um amor perene. Mas ainda estamos na proposta ainda de amores condicionados. Amores muitas vezes egoístas. Amores que são condicionados por medo de estar sozinho, por interesses pessoais. E está na hora da gente habilitar o amor real mesmo. E aí o amor real tem a ver com aquela questão das diferenças. Eu olhar para o outro, ele é diferente de mim, mas é mesmo assim eu o valorizo e sei que ele também tem muita utilidade no campo da vida. Necessidade do afeto, então. Do carinho, da atenção. Quantas vezes a gente fala um eu te amo? Quantas vezes a gente não oferta para nossa esposa uma flor que seja, ou um chocolate que seja,
ou vice-versa. Quantas vezes nós não passamos por ele, ou por ela, ou por nossos filhos e damos um beijo de afeto, do nada? Nós temos que cultivar isso, treinar isso. É treinamento, né? Tudo é treinamento. São hábitos, né? Nós temos que deixar os nossos hábitos egoístas do passado e implementar novos hábitos de amor, de compreensão, de caridade, de carinho, de atenção. E aí, depois da afetividade, nós temos um terceiro elemento, que é a sinceridade. Eu sou sincero nos meus relacionamentos? O que me passa à mente é a forma que eu ajo? Se eu estou numa casa espírita aprendendo sobre espiritualização do ser, de ampliação de consciência, de melhoria no aprendizado do amor, de aprender a amar, será que eu estou colocando isso em prática? Ou será que é algo só para a gente ouvir como uma religião tradicional formal, que eu vou lá na missa, ouço lá que está falando lá e depois vou embora para casa e não mudo nada? Ou será que eu pego mesmo essas mensagens de renovação e transformo minha vida, mesmo tendo muita dificuldade para fazer isso? Vocês viram na mensagem do Lázaro atrás, afabilidade e doçura, isso é muito difícil de implementar na nossa existência. Porque nós perdemos as estribeiras muito fácil. Mas é necessário, né? Então, a necessidade da sinceridade. Sinceridade que não seja amarga, que não seja agressiva, de jogar a verdade na cara do outro, sem respeito pelo outro. Sinceridade observando o piso espiritual que o outro está e o que ele aguenta ainda. O que pode ser carinhoso, afetivo para ele, para auxiliar ele na caminhada evolutiva dele. Porque muita gente, muitas vezes, quando casa, quer transformar o seu parceiro, né? E transformar seu parceiro em golpes de machado, falando suas dificuldades de forma aberta. E é um trabalho em conjunto no tempo, em que cada um vai auxiliando o outro e as transformações acontecem de forma gradual. Mas esses 3 elementos, então, é para ser observado no nosso campo íntimo, na nossa casa, né? A comunicação, né? A afetividade e a sinceridade. Observe esses 3 elementos. Tranquilo? Como nós nos relacionamos? Como nós convivemos? Quais são os níveis e as dimensões desse convívio? Aí nós vamos trabalhar também a ampliação crescente de hoje em dia, né, principalmente. Nós passarmos de grupos menores de afetividade para grupos maiores. Muitas vezes eu convivo com muita gente, mas não sou íntimo de ninguém, né? E sou íntimo de pequenos grupos. Mas a vida pede que cada vez mais eu amplie essa intimidade com mais pessoas, que eu aprenda a amar mais pessoas. Então o primeiro movimento é da gentileza. E aí a gentileza pode ser utilizada em casa, já era para estar sendo utilizada, que é um passo básico, né? E principalmente na vida social, com quem eu desconheço, ou no trabalho. E aí a gentileza nós podemos perguntar, já falou bom dia hoje? Fala boa noite, obrigado, por favor. Passos básicos de respeito básico no campo humano da vida social. Eu importo com você, e aí respeito tem a ver com isso, né? Eu importo com você, estou olhando para você e sei que você existe, por isso eu estou falando bom dia. Eu respeito sua existência, respeito sua caminhada evolutiva, por isso te cumprimento com todo carinho. Primeiro passo, então, gentileza. Implementar a gentileza na vida. Culto da gentileza, cultura da gentileza. Criar nesse país uma cultura da gentileza. Vai ser um grande passo, né? Depois da gentileza tem o processo da amizade, né? Eu vou relacionando no campo social com os desconhecidos, vou conhecendo de melhor forma. Alguns deles se tornam meus amigos, outros não, de forma natural, né? E eu vou ampliando meus laços e meus relacionamentos. A amizade. E a amizade alimenta, né? Eu gosto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. É um versículo interessante que fala como Jesus construiu a amizade junto aos seus discípulos. Ele diz que
Antes os discípulos eram servos, mas chegava o momento do progresso deles e do convívio com Cristo e de ter confiança no ensinamento do Cristo, que se tornaram amigos, porque ele poderia apresentar a eles os ensinos do Pai. Então eles passam de servos para amigos do Cristo. É como nós nos devemos portar, como amigos uns dos outros. Passar desse processo de gentileza no futuro para criar um mundo onde haja só amigos. E aí eu sou amigo dos meus filhos, sou amigo da minha esposa, do meu marido, sou amigo de todos os meus familiares, tento criar amizade em todos os ambientes que eu vou. Tento alimentar e ser alimentado por esse começo de amor. Um amor, muitas vezes, da amizade que é desprendido, né? Que é afeto sincero, que é afeto que emociona, que é afeto que, quando você encontra, mobiliza todas as forças suas internas. Te gera bem-estar, te gera prazer, te gera satisfação de estar junto do outro. Muitas vezes nós afirmamos que o mundo não é tão bom. Mas no encontro com um amigo, se você sentir bem o encontro com esse amigo, você vai entender que a divindade nos traz recursos para, em pequenos momentos, alimentarmos de qualidade o nosso convívio no planeta Terra, através dos bons amigos. E aí, sobre a amizade, a dona Laura fala no livro Nosso Lar, principalmente do relacionamento homem e mulher, né? É o capítulo 20 que ela trata sobre a família, né? Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Né? Então vamos falar do relacionamento afetivo homem e mulher. Será que meu casamento, meu namoro vão além do encontro corporal, da atração? Ou tem amizade legítima? Né? Como a dona Laura falou, quando perde-se essa amizade, perde-se o respeito, perde-se a troca. Né? Mas um terceiro momento após a amizade é a solidariedade, é a ampliação para toda a humanidade e para todas as humanidades, sejam encarnadas ou desencarnadas. Solidariedade pode ser indicada por aquele versículo do Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E como todos nós vamos crescer para esse um, vamos transformar-nos em conjunto numa grande família universal. Espíritos evoluídos, contribuindo para o crescimento do universo, com progresso moral, com progresso intelectual de todos os orbes. Encontros, né? Que nós nem conseguimos ainda conceber de forma tranquila. E a solidariedade nos diz o seguinte: ser solidário é partilhar de um sentimento de interdependência que vincula o indivíduo a uma coletividade, tomando para si questões comuns e responsabilizando-se por elas. É do G.R. Roberto Almeida, nesse livro que eu falei antes para vocês, que é o Filosofia da Convivência. E essa vai ser a minha mensagem final. Com certeza a vida está nos encaminhando nesse processo do coronavírus a um convívio em conjunto em que a gente possa treinar o aspecto da solidariedade. Todos nós vivemos em interdependência, em interrelações, vivemos em rede. E a vida está nos exigindo, primeiro no campo corporal, que nós aprendamos a conviver com o outro sem passar um vírus. Mas também exigindo também, em termos futuros, e mesmo quem tem possibilidade agora, do treinamento do amor para diferentes pessoas, num campo maior de abrangência. Só vamos vencer os nossos processos de dificuldade no planeta Terra e os nossos processos de dificuldade nessa pandemia se formos solidários uns com os outros. De entendermos as condições de época e entendermos o nosso próximo, criando
uma rede de relações muito mais saudável e honesta. Por isso que a minha chamada hoje é para isso, para que a gente possa aprender a conviver de melhor forma. E se a vida está utilizando do laboratório do lar para que possamos aprender esse convívio mais afetivo junto àqueles que muitas vezes estavam junto conosco em forma corporal, mas não estavam em sentimento e afeto, essa é a hora. Em nível social, se a vida está nos chamando para já começar o processo de solidarização e transformação em conjunto da passagem desse orbe de planeta de prova e expiação para o mundo de regeneração, essa é a hora agora também. Então cabe a nós o desenvolvimento, a compreensão do que seja o amor e a educação dele junto ao nosso coração, para que possamos caminhar na faixa de pensamento do Cristo e auxiliar não só a nós no nosso desenvolvimento evolutivo, mas também a toda a comunidade planetária. Obrigado a todos e todos fiquem em paz nessa quarentena. Agora vamos cantar a música Sermão do Monte e então prece de encerramento. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a cada um de vocês. verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não estás sozinho. Boa nova é tempo de amar. Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não estás sozinho. Boa nova é tempo de amar. Nós agradecemos, Mestre querido, por mais este estudo, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos, ainda que geograficamente distantes,
colocando as nossas mentes e os nossos corações em uníssono para ouvir a Tua voz, o Teu Evangelho através dos estudos que temos recebido. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui presentes, em nossos lares, mas também a todos os outros encarnados e desencarnados neste planeta, tão necessitado do Teu Evangelho, tão necessitado do Teu amor, para que possamos, dia após dia, nos sintonizarmos com as Tuas verdades, com as verdades universais, com a lei divina, a nos impulsionar no progresso, no crescimento, no aprendizado, na melhoria de nós mesmos. Muito obrigado por tudo, inclusive por este momento que estamos passando, que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso crescimento. Então, Senhor Jesus, só podemos agradecer por ser o governador zeloso deste planeta tão maravilhoso que nos acolhe como educandário. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.